Estamos novamente de novo ao vivo aqui no edital Todos pela Cultura, da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Esse projeto aqui que estamos chegando à última live, que é o projeto Florescer, com Luiz De Vitro. E hoje vamos conversar um pouquinho com a doutora Jaqueline, que trabalha com a veterinária. Oi. Oi, meu celular, ele simplesmente desligou. Desligou, liguei Nossa, de novo. Vamos lá. eu vi que você ficou Então, parado, aí eu falei, ai, aconteceu alguma coisa. então vamos lá. Vou te pedir só para você se apresentar novamente e a gente volta de onde a gente estava conversando. Tá. Tá bom? É, eu sou Jaqueline, sou médica veterinária, estou falando hoje aqui sobre a saúde integral do bichinho. É, eu sou pós-graduada em medicina felina, também trabalho com a medicina convencional e resolvi trazer agora a parte das terapias holísticas, que a gente chama também de medicina integrativa, para complementar essa parte da medicina convencional, né? Então, hoje eu venho fazendo os trabalhos, parte De clínica. novo, o áudio dela travou. Vamos lá. Força que vai dar tudo certo. Hoje estamos tendo bastante problemas técnicos aqui com o áudio e tudo. Voltei. Pode continuar dando o que você estava falando. Eita, nós, está acontecendo, será? Você, tá Ó, me ouvindo agora? tô assim. É, eu vou voltar, então, retornar. Eu sou médica veterinária, sou formada aí há 7 anos, sou pós-graduada em medicina felina. Hoje eu trabalho com a medicina convencional e também estou trazendo essa parte das terapias holísticas, né, que a gente pode falar também que é a medicina integrativa para veterinária. Como a gente estava falando aqui, é uma área muito, muito, muito extensa, né? Então, hoje a gente tem até alguns médicos veterinários aí que trabalha com essa parte mais da medicina chinesa, né, que é a acupuntura, a ozonoterapia, né, e tem alguns outros que trabalham com essa parte que a gente fala que é natural, que envolve até essa parte mais de holismo mesmo, que é cromoterapia, cristais, o floral mesmo, o floral de Bach, tem o Saint Germain, tem vários tipos, né? E hoje, Uhum. então, eu coloco essa medicina integrativa também, para que a gente consiga aí equilibrar o animal como um todo. Hoje eu presto serviços para algumas clínicas e também faço atendimentos a domicílio. Certo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão do tutor que a gente estava conversando, que Isso, hoje do em dia espelhamento. Tá? a gente não fala mais o nome tutor, a gente fala, ou melhor, a gente não fala mais o nome dono, a gente fala tutor. Ah, certo. É, Na verdade, é assim, a gente fala de propriedade, né, de algo que aquilo, de algo material, né, de algo que você compra por aquilo, que você tem um contrato e é propriedade. Então, é uma coisa, é uma casa, é um carro, né, é algo que não envolve um ser vivo, vamos dizer assim. Quando a gente fala tutor, né, tutor é aquele que ampara, né? Então, quando ele ampara, assim como os pais, né, ele ampara uma criança e ele deu, mesmo a mãe dando vida, ela não é dona daquela criança, né? Eles são responsáveis, inclusive legais, pelaquela criança, mas nunca vão ser donos. E os animais não deixam de ser diferentes. Eles têm, sim, essa questão da dependência, né? A gente estava comentando alguns até dependência emocional, mas existe aquela dependência de sobrevivência, porque nós criamos esses animais para isso, para serem domésticos, né? No entanto, se você coloca um bichinho desse na rua, se não tem ninguém para alimentar, o bichinho acaba morrendo, porque não foi feito para estar na natureza, né? Foram criados para serem
domesticados. Então, esses animais a gente precisa alimentar. Hoje, né, como a medicina veterinária ela está aí avançada, então hoje são animais que vão, né, no médico veterinário. E aí, por conta dessa convivência, né, que os animais têm com os humanos, a gente viu isso, que o humano realmente não vai ser nunca propriedade de ninguém, né, muito menos de um bichinho. Então, a gente acaba colocando essa nomenclatura de tutor, porque ele é responsável pelo aquele bichinho, mas não que ele seja dono, porque o bichinho ele tem a própria história dele, ele tem a própria vida dele, mesmo existindo a dependência, né? Então, a gente acabou mudando essa nomenclatura. Certo. Agora eu vou te pedir de novo um favor, eu vou desconectar de novo, vou conectar porque ficou bem baixo o seu áudio. Vamos lá. Vou Tá. desconectar, vou chamar ela novamente. Hoje o Instagram tá aprontando demais aqui com a gente. Só um minutinho. Vamos ver. Testa o áudio para mim. Bom dia. Melhor? Bom dia. Agora foi. O que Aham. será que está acontecendo, né? Nossa, hoje tá demais o Instagram. Meu Vamos lá. Deus. Você quer Queria que eu volto da agradecer. parte do tutor? Não, não, pode ficar tranquilo. Nós temos aqui o R Burato. Deu para ouvir tudo? Você que estava aí acompanhando a gente? Deu para ouvir tudo que a doutora Jaqueline falou? Só para a gente saber se o áudio foi gravado. Fazendo um favor, dá um feedback aí para a gente. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer à Prefeitura aqui de São Caetano e à Secretaria de Cultura aí de São Caetano do Sul, por essa oportunidade aqui do edital Todos pela Cultura de estar realizando o projeto Florescer. E aí a gente falou sobre essa questão de que a gente hoje em dia não usa mais a nomenclatura dono, beleza, ótimo, e sim tutor, que a saúde do tutor ela acaba interferindo na saúde do pet, porque existe uma conexão entre os chakras Isso. do pet, né, do bichinho de estimação e do tutor. E o que que seria essa saúde integral do ponto de vista dos pets? Ou o que que seria essa saúde integral dos pets? Como é que a gente define saúde integral para os pets? Essa saúde integral, ela envolve essa questão que a gente fala do natural, né? Dentro da medicina convencional, é claro, a gente tem que saber como age as doenças, para você saber como tratar, né? Como funciona o organismo na parte fisiológica, né, dele ser. Quando você fala dessa saúde integral, você enxerga um pouquinho além disso, né? Além de você saber que o coração, né, ele tem aquela função dentro do corpo do animal, a gente sabe também que se ele adoece por conta de alguma emoção desequilibrada, que esse chakra vai ficar desequilibrado, né? Então a gente sabe que as doenças elas vêm no corpo físico, mas por conta de outros processos, né? Então dentro da medicina convencional a gente estuda para tratar quando já está no corpo físico, né? A gente não foi Uhum. preparado para poder detectar isso, às vezes muito antes de acontecer, de já estar doente, de já estar apresentando sintomas e já estar no corpo físico. Então, a saúde integral, ela vê essa questão, né? Ela enxerga um animal como um todo, ela enxerga um animal como uma energia também, né? Que também adoece, e até aquilo que a gente estava falando, muitas vezes esses animais adoecem, não é por conta, né, das próprias coisas, e sim do tutor, esse espelhamento e o que ele absorve do tutor ou até do ambiente, né? E aí Uhum. a gente começa a trabalhar essa parte é, de energia desse animal e reequilibrar esse animal, né? Para de repente a gente melhorar ali do que ele está doente. Então a saúde integral ela é isso, Pet. A gente volta a reequilibrar esse animal, porque ele entra em desequilíbrio também, né? Quando ele fica Uhum. realmente com uma doença física, ele já está em desequilíbrio.
E aí a gente Uhum. passa a enxergar o animal além. Então, o que aconteceu com aquele animal, né? Hoje o animal, ele chega para mim e muitas vezes a pessoa fala, nossa, ele estava super bem, né? E do nada ficou assim, coisa de 1, 2 semanas. E aí é onde eu começo a puxar desse tutor, eu falo, e como está a sua vida, né? O que Uhum. tem acontecido com você? E aí muitas pessoas já começam a desabar de chorar e já, né, falar, ai, né? Então é por isso que ele está assim, que isso é outra coisa muito importante. Esse tutor, ele não tem que se colocar no lugar de culpado, né? Uhum. Não existe essa palavra para nós, né? Nós falamos que os animais estão aqui para ajudar no processo evolutivo, assim como eles estão aqui para evoluírem também. Então, na cabecinha deles, eles não querem que a gente sofra, eles querem ver a gente feliz, né? E acaba fazendo muitos espelham, né? Falam, ó, você tem isso, eu vou ter isso para poder te mostrar. Outros acabam ficando doentes com o intuito de tirar aquilo do tutor que tá fazendo mal para o tutor e absorve para ele, né? Uhum. Então, é uma forma, assim, de amor, e não são coitadinhos, né, como as pessoas falam, mas é porque eles também estão no processo evolutivo deles, estão aqui para ajudar a gente no nosso. Então, Uhum. a saúde integral, ela ajuda nesse fortalecimento do bichinho, né, e a reequilibrar essas energias para que ele possa ficar bem. E, principalmente, a saúde integral, ela sempre está voltada juntamente com o trabalho com o tutor, porque é como nós falamos, geralmente a maioria dos problemas que eles têm são dos tutores, né? É em relação ao ambiente. Então a gente precisa ter um tutor disposto a querer olhar para a situação dele, né? Que eu sei que muitas vezes não é fácil você olhar para isso, você assumir isso, né? Mas é o melhor caminho para a gente conseguir trabalhar aquele bichinho, né? Porque eu vou conseguir Uhum. trabalhar ele juntamente com o tutor olhando para as questões dele também. E quais são as terapias que são mais aplicadas nos pets? A gente sabe que a acupuntura, a homeopatia são muito famosas, mas tem alguma Sim, outra terapia que a gente aplica com bastante frequência nos pets? sim. Hoje a gente vê usando bastante a ozonioterapia, tá? Hoje é até legal que a ozonioterapia, eu pude até presenciar um pouco, até em caso de internação, né? Porque a ozonoterapia, ela mata algumas bactérias, então ela está sendo até usada para animais que têm uma diarreia crônica, né? Então você consegue até usar isso mais rotineiro, não é tão específico. Então até o animal com diarreia, né, faz uma boa melhora. Outras que a gente vê que eu comentei são os florais, né? Os florais tem vários tipos. Hoje o que eu trabalho é o floral de Bach. E Uhum. geralmente também o floral de Bach, eu explico para o tutor, eu faço uma avaliação do tutor e faço uma avaliação desse bichinho, porque o trabalho realmente é em conjunto, né? Uhum. Então, o floral de Bach também ele é muito usado. A cromoterapia também ela é muito usada, como eu falei hoje, é uma terapia que as pessoas já veem como uma grande eficácia, e isso hoje é usado muito para humanos em hospitais. E depois que começou a estudar a cromoterapia, viu que a cromoterapia ela está em tudo quanto é lugar, né? Então, quando a cromoterapia é a terapia que trabalha as cores. Então, você vê que até em escolas tem um tipo de cor, geralmente são cores calmas, né, que traz é, aquela pacificação, né? Então, geralmente a escola você vê que é verde, é azul, então tudo tem um significado, né? Quando você para observar, as cores estão presentes na nossa vida o tempo todo, né? Inclusive verde, por exemplo, é a cor da saúde, né? Então, geralmente a gente vê os logos da saúde, que nem da veterinária, de medicina, são verdes. Uhum. É, então, isso já foi trazido, né, para a parte veterinária como, sim, um tratamento de reequilibrar, né? Então, a gente consegue, sim, aliviar dores, ele funciona também como um antibiótico natural. Alguns hospitais até usam,
né, a luz violeta no campo cirúrgico para diminuir hemorragias, tá? Então a gente começa a fazer essa utilização da cromoterapia geral. E dentro da cromoterapia tem a cromosofia que a gente usa para melhorar o ambiente do animal, porque o ambiente também, né, as cores do ambiente também influenciam, inclusive na gente, né? Você pode perceber que quando você está num ambiente com cor clara, você fica muito mais calmo, muito mais sereno, né? Quando você está num ambiente que tem uma cor muito escura, um vermelho, por exemplo, aquilo te causa uma certa irritação que você não sabe nem de onde vem, né? Então, geralmente, o ambiente, você trabalhar com o ambiente, você trabalhar com, por exemplo, os objetos do animal, caminha, potinho de comida, isso também é muito importante durante o tratamento, né? Que isso é mais feito em casa com o tutor do que na própria clínica. Então a gente tem todas essas terapias, eu também trabalho com cristais. Os cristais não é algo, por exemplo, assim, comprovado, né? Dentro dos órgãos assim, competentes como a cromoterapia. Mas hoje a gente usa juntamente com o Reiki. O Reiki também é muito utilizado, né? E também já foi capacitado pela parte dos órgãos aí para poder entender a eficácia dele e o quanto que ele é importante. Então, geralmente dá para associar essas terapias junto, né? Junto com o Reiki. Até o que está usando muito na veterinária agora é a cromoacupuntura, que é a cromoterapia nos pontos de acupuntura. Então, você sempre consegue estar associando. Então, assim, na verdade, são inúmeras, né? Tem a própria alimentação natural. A alimentação natural, ela não deixa de ser dentro da medicina integrativa, né? Então, essa alimentação natural, ela vai ser avaliada por um veterinário que geralmente também é mais dessa área integrativa, né? Que vai fazer uma comida balanceada para aquele animal, né? Então, aquele animal não come mais ração industrializada. Então, toda a integrativa é quando a gente passa por todo esse lado natural e tenta minimizar a parte convencional, que é aquele monte de remédio, né? Que é todo esse processo da medicina convencional, a gente tenta minimizar com a medicina integrativa. E como que atualmente está essa visão da medicina integrativa dentro da veterinária com seus colegas, ex-colegas de faculdade? Eles ainda vêm com um certo receio, preconceito, com o pé atrás? Ou a aceitação hoje em dia já é abrangente e muito boa? Olha, hoje eu acho que a aceitação ela é maior, mas ainda existe sim o preconceito, né? Eu acho que os veterinários, de repente, de formação mais recente, eu acho que eles são mais abertos né? Agora, eu acho que aqueles veterinários que são formados já há muito, né, que já são mais antigos, talvez acreditam friamente que é só a medicina convencional que funciona, né? Então, eu acho que hoje sempre um veterinário ou outro, você sempre vê que ele faz alguma coisinha ali à parte, além do convencional, porque ele acredita naquela eficácia, né? E ele entende a importância. Mas ainda hoje eu vejo muito veterinário trabalhando só com a parte convencional, porque foi isso que a gente aprendeu, né? Por 5 anos. E aí tem até uma questão da parte da própria profissão, né, dos profissionais da veterinária, que nós temos aquele espírito de salvador, né? O médico veterinário, assim como médicos, né, tem aquele espírito de salvar. E aí o que acontece? Vem a questão do adoecimento do profissional por conta disso, né? Que ele entra nesse papel que ele quer salvar, porque foi isso a faculdade inteira que se aprende, né? Que você faz o juramento e tudo mais, e se cobra muito por isso. Então, às vezes, para você confiar que uma medicina integrativa, que uma cromoterapia, um floral, vai surgir um efeito, é meio que colocar em risco tudo isso que ele aprendeu na faculdade, né? Porque nós fomos preparados para aquela questão, tem que salvar a qualquer custo.
E aí acaba esquecendo, né, como eu já disse, que o animal ele tem muito mais, vai muito mais além do que simplesmente tratar a doença que já está ali, assim como a gente, né? Não é mais Uhum. só a doença que está ali, não é mais só o sintoma. Se você não trata a causa base de raiz, que é emocional, aquilo não vai, né? Não vai melhorar, ou melhora e volta. Então, hoje, a gente percebe dentro da medicina veterinária isso, que tem uma aceitação melhor, sim, mas eu acho que ainda falta um pouquinho mais de repente, de doação, de informação, né? E deixar um pouquinho essa raiz, essa coisa enraizada que foi implantada na gente, né? Até na própria universidade, para poder entender essa parte, né, espiritual, que não é necessariamente religiosa, né? Que é outro ponto também até para os tutores. Às vezes muitos não querem fazer porque acham que tem a ver ou envolve religião. E não envolve religião. Envolve, muitas vezes, espiritualidade, energia, mas isso não quer dizer que envolva religião, né? Então, acho Uhum. que isso também acaba sendo um tabu também para alguns veterinários. E nesse ponto de vista, você conhece ou sabe de alguma universidade, algum curso que hoje em dia já oferece pelo menos uma disciplina ou uma disciplina complementar ou opcional que abrange essa visão dentro das faculdades de medicina veterinária? Dentro da medicina veterinária convencional, né, a grade não foi mudada. No Uhum. entanto, que assim, as matérias que a gente tem até a parte, né, que não é só essa parte mesmo médica, a gente tem assim pouquíssimo sobre leis, né, que querendo ou não a gente tem que entender um pouquinho. Uma matéria que faz uma extrema falta é a psicologia, porque apesar da maioria dos veterinários ir para a veterinária, porque fala, eu não gosto de gente, eu gosto de bicho, né? Uhum. Não é o bicho que vai sozinho na clínica. Você tem um tutor atrás dele, né? Então, você Uhum. primeiramente tem que saber lidar com as pessoas, não tem como, né? Então, essa é uma matéria que faltaria muito, né? Hoje eles veem até a necessidade, mas ainda, assim, que eu tenha visto, não foi implantado isso ainda na veterinária. E essa parte de medicina integrativa, isso não está também na grade comum da faculdade de veterinária. Hoje, o que Uhum. a gente vê são cursos de especializações, né? Que algumas universidades já estão fazendo, para você ser formado numa medicina integrativa, por exemplo, tá? E Uhum. aí, dentro dessa medicina integrativa, aí vai ter toda essa parte aí de acupuntura, de ozônio, né? E aí você vai associando a parte clínica. Hoje o curso que eu estou fazendo, né, que eu estou cursando, é a medicina veterinária sistêmica, que ela não necessariamente, ela não deixa de ser integrativa, mas ela não está dentro dessa grade de integrativa. Ela já é uma Uhum. medicina que a gente fala sistêmica, porque ela envolve a questão dos sistemas. Ela trabalha aí com a constelação familiar e que os animais também estão envolvidos nessa constelação, né? Então, Uhum. hoje, a gente está tendo uma visão, né? Por exemplo, eu sou a terceira turma, então é um curso muito novo. Então, hoje a Uhum. gente está conseguindo trazer essa visão até para poder abrir esses cursos e estão vendo a necessidade de formar profissionais que entendam mais sobre esse lado integrativo, né? Então, estão abrindo, sim, vários lugares e tem pessoas, né, procurando, porque o veterinário, ele procura essa parte porque ele começa a ver que só a convencional não está sendo suficiente, né? São profissionais que já trabalharam anos com clínica, mas vê que falta alguma ferramenta. Então, acaba indo atrás disso para poder complementar e falar, não, porque está faltando alguma coisa, existe algo mais além do que você ir lá e prescrever uma medicação. Nada contra os veterinários que preferem essa parte convencional, né? Mas hoje, quando você começa a entender como funciona, você não consegue mais fazer o atendimento convencional sem pensar no que tem atrás de tudo aquilo.
né? Uhum. Então, eu acho que hoje isso está ficando, sim, mais em evidência e as próprias universidades estão enxergando isso. Eu acho que daqui a um tempo pode ser que isso faça parte da grade mesmo, né? Uhum. Do curso de medicina veterinária. Só um minutinho, eu vou fechar a janela aqui, que o vizinho está fazendo uma reforma. Só um minuto. Tá. E existe alguma terapia, alguma prática que foi desenvolvida exclusivamente para os pets? Por exemplo, sei lá, existe a constelação, né, para os humanos. Existe alguma terapia que foi desenvolvida exclusivamente para os pets? Você conhece Olha, alguma ou não? é, Geralmente as mesmas sim. terapias que são aplicadas nos humanos são as dos pets. Sim, geralmente, se realmente houver alguma, eu desconheço, porque às vezes o que acontece? Elas são realmente adaptadas, né? Às vezes a que faz em humanos são adaptadas nos animais. Mas agora uma terapia que é feita só com animais, porque até a própria constelação, na verdade, eles entram na nossa constelação, né? Eles Uhum. fazem parte do nosso sistema. Então, isso não é só deles. Ou qualquer outra coisa que faz, né, pode ser aplicada para eles. Até uma terapia que eu lembrei também é a aromaterapia. A aromaterapia, ela também é bem utilizada, tem animais com dermatite, né, que geralmente problema de pele, aquelas coisas crônicas, e eles respondem super bem, né? Só que Uhum. também a pessoa tem que saber trabalhar certinho, né? Porque a aromoterapia, por questão do olfato dele, já não é qualquer coisa que pode ser usado, né? E é muito, Então, geralmente é muito mais aguçado também, né? isso. Então, tem algumas coisas que ao invés de ajudar, pode afetar. Então, Uhum. nesse sentido, assim, os animais têm algumas diferenciações que a gente trabalha, por exemplo, até a questão do chakra. Eles têm, né, igual os nossos 7 chakras principais, só que eles têm um oitavo, que é o chakra-chave ou braquial, que nós chamamos, né? Que eles são Uhum. laterais em cima da escápula, né, na região ali da cervical. Então, através desses chakras, a gente consegue trabalhar todos os outros chakras, porque esse chakra, ele acaba aí fazendo a disseminação da energia para outros chakras através somente dele. No entanto, que do mesmo jeito que ele absorve, né, ele dispensa essa energia também. E aí você Uhum. consegue, às vezes, trabalhar só por esse chakra braquial. Então, sabendo dessas particularidades, você consegue trabalhar de outras formas, né? Mas agora, assim, em relação a uma terapia que é somente para animais, a terapia não. O que a gente fala que ainda a nossa profissão é a única, pelo menos aqui no Brasil, que pode fazer é a eutanásia, né? Uhum. Que, que aí já seria um procedimento dessa parte mais convencional, né? Uhum. Que ainda hoje é muito questionado. E esse chakra a mais aí que você citou, como é que ele funciona assim mais de uma forma mais aprofundada? Porque eu nunca tinha ouvido falar que os É, animaizinhos tinham um chakra a mais na região dos ombros. É, esse chakra é engraçado porque, assim, não tem tantas informações sobre ele, né? Uhum. O que eles falam, no entanto, que ele não tem nenhuma cor que predomina, tá? Eles falam que Uhum. alguns enxergam acastanhado, outros, conforme ele gira, vê ele meio multicolor, assim. Mas fala que por ali é o local que, apesar de eles absorverem energia por todos os chakras, esse eles conseguem absorver muito mais, tanto do tutor Uhum. quanto do ambiente, né? E aí, se ele tem um excesso, porque, como eu falei, ali é como se fosse um ponto de energia mais denso, porque ele passa para todos os outros chakras. Então, ele absorve Uhum. demais, né? E aí, às vezes, esse animal ele fica apático, também, às vezes, até medroso demais, por conta do excesso, né, de energia. Tem alguns animais que ficam bem irritados também, né? Às vezes, até
por conta de mudança de ambiente, ele puxa aquele negócio do ambiente e aí ele começa né, ter essa irritação e tudo mais. Mas é um chakra que apesar de não ter muito, né, assim, muito estudo, mas falam que é esse chakra principal para puxar energia e passar para os outros chakras, né? Porque essa questão importante dos animais, por exemplo, da reprodução, né? Aí já é mais voltada para o chakra raiz mesmo, né? Porque isso para eles é bem, bem importante aí essa parte da reprodução. Mas esse o chakra braquial, realmente, ele é importante nisso, para essa entrada, né, essa canalização de energia que ele capta, seja do tutor ou seja do ambiente, e para poder se estender para os outros chakras, né, levando aí para os outros órgãos. Então, é um animal que pode adoecer muito rápido por conta que é um chakra muito aberto ali, né, ele é aberto e acaba espaçando demais essa energia e o animal fica apático, às vezes rapidinho. O que está faltando, na sua opinião, para que essas práticas elas sejam mais aceitas, mais difundidas dentro do meio veterinário, do meio científico da medicina veterinária? Eu acredito que seja primeiramente a informação, né? A informação de como isso funciona. Hoje a gente acaba aí levando até para os colegas mesmo veterinários, né, a eficácia desse tratamento, e foi que nem eu te falei, tirar esse tabu que existe religião por trás, né, porque as pessoas acabam, né, às vezes deixando de fazer porque acha que envolve esse ponto religioso, e não envolve religião, né, envolve energia. Então, às vezes a gente tem que tentar ter cautela para explicar isso para o tutor, como chegar isso para o tutor, né? Porque a maioria das pessoas que me procuram é para medicina convencional. E aí tem que tomar cuidado até na hora de abordar isso, para a pessoa não, né? Porque você não sabe com que tipo de pessoa você tá falando ali. E os próprios profissionais, apesar de terem, né, uma visão mais ampla, ainda assim, alguns, como eu disse, existe o preconceito, né? Então, eu acho que precisa deixar um pouquinho dessa raiz lá do convencional, do que a gente aprendeu, né, que fala que o veterinário tem sangue de samurai, né, que vai para a guerra e faz acontecer. Então, deixar um pouquinho, né, esse lado enraizado e amplificar, né, e ver que existe, se nós precisamos, né, equilibrar essa energia, e se a gente somos vários corpos e tudo, mas os animais também são, né. Então, eu acho que a informação, ela é a prioridade, né? Para as pessoas terem um esclarecimento que não existe um ponto religioso, né? E que os animais não são só animais, eles também são um ponto de energia como a gente, né? Então, fazer lives igual a gente está fazendo para depois ir para o YouTube, ficar gravado, para que o pessoal tenha acesso a esse tipo de informação, você acha que é um dos caminhos? Sim, com certeza, né? Se informar. Hoje em dia as pessoas, elas acreditam só naquilo que tem um resultado, né? Então eu acho que mesmo se ela começar a procurar, né, é muito legal o trabalho que você começa a fazer. E tem outra coisa, essas terapias, né, muitas delas não são terapias porque as pessoas querem, hoje as pessoas estão tão agitadas que elas querem o que é para ontem. Não, me passa um remédio aí para resolver para ontem, né? Muitas vezes elas não têm paciência do processo que isso significa. É a mesma coisa que eu explico para alguns. Eu falo, olha, quando você vai no psicólogo, você vai resolver, às vezes, uma coisa que está a vida inteira lá, né? A vida inteira está dentro de você. Então, o psicólogo não vai resolver em um mês, né? É a mesma coisa quando a gente trabalha com essas terapias, a gente vai resolver coisas, seja do animal, seja dele, do próprio tutor, e não vai ser assim, também em um mês, em 2 meses. É um processo. Então, às vezes, as pessoas elas querem as coisas muito rápidas e
E aí acaba deixando, achando que a terapia, né, ela não resolve. Eu estou até tratando uma gata, e é maravilhosa a história dessa gatinha, porque ela quase pelo nenhum, né? Uma persa, não tem pelo nenhum, ela sofreu maus tratos, né? É uma gata que ela não é brava, mas ela não gosta muito de manuseio, de carinho, né? Só no tempo dela, senão ela surta. E aí nós começamos a trabalhar nela reiki e cromoterapia, né? Não deixei a medicina convencional de lado, porque já existia alguns problemas de pele, por exemplo, que tem que tratar. Só que a causa dela é emocional, né? Então a gente começou a tratar, ela tá ficando muito lindinha, ela adora as sessões, ela dorme nas sessões, fica no meu colo. Então a gente vai vendo isso, só que já faz mais ou menos uns 2, 3 meses que eu tô tratando ela. É um processo, né? E aí a gente precisa que o tutor ele esteja disposto a isso também, né? Porque realmente os veterinários também têm que estar dispostos a isso, porque é mais demorado, né? E passar isso para o tutor que não é assim, não é receitar e amanhã já tá bom, né? Agora não estou te ouvindo, espera aí que eu vou te chamar de novo. Tá, Vamos lá. Chamando a doutora Jaqueline de novo. Prontinho. pronto? Fala Tá alguma me coisa? ouvindo? Voltou. Uhum. E você acredita que essa aceleração que a gente tem do ser humano, do tutor, isso acaba adoecendo também os pets, essa questão desse aumento da depressão, da ansiedade dos seres humanos? Isso também está aumentando o adoecimento dos pets? Eu te pergunto isso porque hoje em dia a gente vê bichinho com depressão, a gente vê bichinho, né, comendo pata, né, se automutilando, que é uma coisa que o ser humano faz também de roer unha ou de Sim. cutucar uma perninha até infeccionar, sabe? Até ficar um Uhum. negócio. Como é que pode, né? Um ser humano que tem consciência, tudo, ele se mutila ali, né? Ele se corta, ele tem uma espinha, ele cutuca até o negócio Sim, ficar. Como é que sim. é isso, né, essa conexão, né, que você já explicou tanto que existe entre tutor e o pet? Isso a gente vê muito. Quando chega aqueles cachorros extremamente ansiosos, eu olho para a tutora e falo, você é ansiosa, né? Ah, Uhum, só um pouquinho, eu sei, né? uhum, Porque tanto a ansiedade, a irritação, você passa isso para eles, né? Eu tive um caso que a tutora estava um pouco mais irritada com as coisas que estavam acontecendo, e aí os gatos dentro de casa brigavam o tempo todo, né? Ficava mais irritada. Então, aí depois, quando começa a olhar isso, a pessoa começa a entender e olhar para isso, automaticamente eles vão melhorando, né? Porque, como a gente falou, como esses animais agora, eles convivem muito com a gente, né? Tem essa troca energética bem perto, eles acabam captando muito fácil essa nossa energia. Então, seja a gente irritado, seja a gente triste, seja a gente depressivo, né? E aí, tem esse animal que ele vai espelhar e vai fazer o mesmo, então aquele proprietário, aquele tutor que é ansioso, esse animal também vai ser ansioso, assim como tem alguns animais que espelham em forma de chakra, né? Então, às vezes, se vou supor esse tutor ele tá irritado, aí esse animal vai apresentar uma doença em relação àquele chakra que ele energiza, entende? uhum. Uma coisa que a Então, gente por vê, exemplo, um tutor que tem a pressão alta, aí o animalzinho pode acabar ficando com uma depressão, sei lá, porque é o mesmo chakra, que é o Anahata aqui, que tem a ver tanto com a parte cardíaca quanto com essa questão mais emocional de tristeza, felicidade, alguma coisa nesse sentido? sim, sim, Uhum. né? Ou, por exemplo, ter alguém que tem problema na sexualidade, aí ele vai apresentar, né, no chakra sexual alguma coisa. Então, eles fazem Aí vai sair esse um nódulo, alguma coisinha na parte genital do animalzinho, alguma coisa assim.
Sim, sim. Uhum. Né? Então, eles fazem esse espelhamento, mas não necessariamente com, ou pode ser emoção com emoção, né? Ou pode ser em relação ao espelhamento do chakra, né? Um sintoma, né, físico em relação àquele chakra que o tutor está em desequilíbrio. E o que a gente vê Uhum. muito, né, é as pessoas, até entre os seres humanos, essa atração também é por conta disso, né? É o que a energia que o outro tem que atrai. E quando você vai ver, é uma energia igualzinha à sua. Então, muitas vezes, as Sim. mesmas questões que você tem que resolver é o mesmo parceiro que você vai achar, né? Com as mesmas questões e às vezes os mesmos desequilíbrios nos mesmos chakras, né? Sim. Ou eu tô com desequilíbrio de um chakra cardíaco, aí acho alguém com problema de circulação, sabe assim? Então é um negócio de muita, muita conexão mesmo. E como eles estão com a gente agora o tempo todo, então é bem comum a gente ver isso, né? E a maioria dessas coisas não é deles realmente, é do tutor. É interessante você dizer isso porque dentro da medicina integrativa, uma das medicinas que a gente tem é a nova medicina germânica. Não sei se você já ouviu falar, que aí entra dentro dela a constelação, e várias outras medicinas, né, da parte germânica. E nessa medicina, desse ponto de vista dessa medicina, eles falam que, por exemplo, as crianças até os 7, 6 anos, elas, digamos que seria impossível elas adoecerem. Elas só adoecem porque elas fazem um espelhamento dos pais. Então é muito interessante você estar explicando isso para a gente, porque o animalzinho, né, hoje em dia a gente vê que praticamente ele é tratado igual um filho dentro da casa de muitas pessoas, né? Sim. Quase que uma criança ali. Então faz muito sentido para mim todo esse espelhamento, né? Não É. sei como que é para você essa visão. Sim. Na verdade, assim, essa questão das pessoas colocarem o animal como filho, né, não é uma questão de certo ou errado, mas isso não faz bem para o animal, né? Uhum, Porque quando a gente está falando de um sistema, o bichinho de estimação, ele é o bichinho de estimação, né? O seu filho é seu filho, sua filha é sua filha, né? Então, quando as pessoas começam a criar esse vínculo emocional a ponto. Não estou falando de você chamar, eu chamo minha gata de filha, né? Mas assim, modo de dizer um carinho. Mas não que. uhum, Porque tem algumas pessoas que só voltam para que nasceu dela, né? Então, uhum, essa questão também de. Eu entendo que tem essa convivência, né? E a gente ama estar com esses animais e pelo que eles fazem pra gente, mas ainda assim, né? Não deixam de ser os bichinhos de estimação. E quando a pessoa ela começa a passar muito desse limite, aí envolve aquela questão emocional que eu te falei, né? Aquela dependência emocional absurda, e aí o animal ele sente isso, né? E provavelmente ele vai fazer o mesmo. Aí são aquelas pessoas que não conseguem fazer mais nada da vida, porque o cachorro fica desesperado dentro de casa sozinho, né? Só chora. Então, às vezes eu até falo, porque quando é filhotinho, as pessoas têm mais receio, né? Falar, é bebê, vou deixar sozinho, não sei o que. Eu falo, mas olha, já vai acostumando ele desde já, porque se ficar grudado com ele, ele vai crescer assim, né? Claro sim. que é para você dar atenção, para você dar amor, para você dar carinho, mas aí se você começa a deixar de fazer as coisas por conta dessa dependência emocional que você tem com o bicho, né? Ele vai entender isso assim, e aí depois você não faz mais nada da vida, porque aí você vai criar um bicho, né? E principalmente olhar para dentro de você o que, que você está querendo suprir, né? Se o seu amor tem demasiado, assim, o que, que você está querendo suprir com isso? Que amor você está querendo suprir que você está jogando no bicho? Porque muitas pessoas acabam colocando esse afeto para mais, porque, sei lá, foi um momento que o filho saiu de casa, né? E aí fica Sim. aquela síndrome do ninho vazio, e aí a pessoa, né, quer depositar todo o amor dela naquele bicho, ou morreu alguém, né? E a pessoa quer. E aí a pessoa tem que começar a olhar para isso, porque aí já começa a ficar algo desequilibrado, né? E o bicho começa a sentir isso também. E ele avisa do jeito dele, ó, né? Você quer isso? Eu vou ser esse dependente emocional, mas
não que seja algo normal, né? Aí realmente a pessoa tem que parar e começar a olhar para dentro mesmo para ver o que está acontecendo. E eu queria te perguntar também o que é saúde integral na sua opinião, de uma forma geral. Na sua opinião, o que é saúde integral? Bom, se fosse para resumir, eu falaria que a saúde integral, ela é enxergar, né, o bichinho com olhos de ver, né? Que até é uma fala de Bert. Você começar a enxergar que o animal ele é muito além daquilo, é muito além do que aquele bichinho bonitinho, peludinho, que está ali para te fazer feliz, né? Uhum. Ele está ali porque ele tem, né, uma missão de vida dele para fazer aquela pessoa evoluir. Porque nenhum bicho chega na casa de alguém por acaso. Né? São várias histórias e nada é por acaso. Ele está ali porque tinha que estar com aquela pessoa. Então, para mim, essa saúde integral é você começar a enxergar o animal como um todo, né? E para nós profissionais, principalmente, que não é só aquele bichinho que vai lá, que vacina, né? Que está indo lá para tratar uma pele, que existe muito mais além. E se ele está doentinho por alguma coisa, é porque ele está tentando fazer algo por alguém, né? E às vezes as pessoas não estão. Ele está tentando passar uma mensagem, às vezes ninguém está vendo. Então, a saúde integral é isso para mim, eu poder reequilibrar esse animal, né? E de repente conseguir passar essa mensagem para o tutor, uma mensagem que o tutor não está conseguindo ver, né? Então, Uhum. isso é muito legal. Hoje a gente tem até as conexões, né? Que é a leitura intuitiva desses animais, que você consegue, pelo eu superior deles, até captar o que eles querem falar para o tutor. Isso é muito lindo, né? Uhum. Às vezes, aqueles tutores que estão na dúvida, que é uma coisa muito ainda complicada, a questão da eutanásia, né? Então, fazer ou não fazer? Como você decide tirar a vida do outro? Isso é muito difícil, né? Sim. Até para nós médicos veterinários. Então, a partir que às vezes você consegue essa conexão com esse animal, essa leitura intuitiva, isso fica mais leve, porque às vezes aquele animal, como eu disse, ele não está sofrendo. Ele pode estar Uhum. sentindo dor, mas sofrimento, né? E ele super entende isso, se é o momento deles, que tem que ir, né? Quem fica apegado, quem tem esse apego todo, somos nós, né? Não são eles. Então, essa saúde integrativa, ela veio assim para complementar algo que, lógico, né, graças a Deus descobriram a medicina convencional e a gente, né, sempre pôde estar fazendo isso. Mas hoje eu acho que com a saúde integrativa, você consegue achar a raiz, né? Uhum. Porque com a convencional a gente podia, né, achar que curava tudo mais, porque não tinha mais sintoma físico. Mas eu acho que hoje com a medicina integrativa, né, com todas essas terapias, você consegue olhar, né? Você consegue olhar para a raiz do problema. E principalmente a constelação, ela é exatamente para isso, para fazer os tutores olharem, né, e encarar esse problema. Porque problema você só resolve encarando, não tem outro jeito, né? As Sim. dores, as feridas, é só encarando que você consegue. E aí, a partir do momento que a pessoa se coloca nesse papel, aí as coisas vão fluindo, né? E o que você acredita que floresceu dentro do seu coração? O que mudou durante esse período aí que a gente esteve em isolamento? Olha, profissionalmente, né, para mim, graças a Deus, não mudou nada, né? Porque como eu sou da área da saúde, em relação à minha rotina em si, não mudou, né? Só que o que eu percebi que foi um momento de olhar muito para dentro da gente, né? E pensar em até fazer uma limpeza. Muitas pessoas aproveitaram para fazer uma limpeza na casa, mas eu acho que também aproveitou para fazer uma limpeza interna. E começar a perceber o que de fato é importante, né? Porque as Uhum. pessoas também têm a questão
As pessoas sempre esperam a felicidade, amor, né? Ai, chegar a felicidade, chegar a felicidade. E às vezes não percebe que a felicidade está nas pequenas coisas. Então, o que eu comecei a perceber? Que, poxa, ir no cinema era uma felicidade, não é? Pegar um dia e ir no shopping, andar, assim, era uma felicidade. Então, quando você para de ter tudo isso, que você já não consegue ir em lugar nenhum, né? Você fala, poxa, uma coisa que estava ali todo dia, você já nem se importa mais. Sei lá, tem shopping todo dia, tem, né, se você quiser ir no barzinho, eu vou. Aí, a partir do momento que você não pode fazer mais isso, você começa a dar um mega valor para as coisas, né? Uhum. Aquilo que era tão banal por estar ali o tempo todo à disposição, passou a se intensificar e ficar mais importante, né? Um beijo, um abraço, né? Que era uma coisa que também era uma coisa comum, passou a bater aquela saudade, falar, nossa, cadê o abraço, cadê o beijo, né? Essa interação com as pessoas, né? Geralmente o pessoal se revolta, não quero ver ninguém, não sei o quê, mas foi um momento que aí todo mundo queria ver todo mundo. E aí eu acho que nesse período foi importante para você entender quem você é de fato, né? Porque eu acho que aí nesse processo muitas pessoas se descobriram um monte de coisa que estava lá internamente, né? Medos e receios. E então acho que foi um momento para você exteriorizar tudo aquilo que você estava sentindo mesmo, né? Para se conhecer e também acabar conhecer o próximo, né? Porque nesse processo acaba conhecendo muita gente nesse momento, que é o momento que eu pensei assim, olha, né, dá aquela, lógico, aquela angústia que eu falei, para mim não bateu tantas coisas como para outras pessoas, mas eu me senti firme para que eu pudesse ajudar outras pessoas, né? Uhum. Outras pessoas que saíram um pouco do eixo. Mas eu acho que foi um processo, é realmente essa palavra mesmo, de florescer, né? Que bom. Então a gente escolheu um bom nome pro projeto. Sim, sim. É bem isso mesmo. É um Uhum. florescimento, né? Interno, assim, para o externo. É bem Sim. isso. E aí agora no finalzinho, já que eu vou montar uma ikebana aqui pra gente também, tá? Tá. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta ainda que é assim, quanto tempo você acha assim, mais ou menos que ainda vai demorar para isso estar 100% integrado à medicina veterinária, né? E como é que você acha que vai ser quando isso se tornar uma coisa assim comum, né? Porque a gente conversou, tem um certo tabu, uma certa resistência, um certo preconceito, mas a gente sabe que com o tempo tudo isso vai sendo vencido e as pessoas vão expandindo a consciência delas e vão Sim, aceitando, né, que isso sim, daí tá aí. A gente vê a questão da sexualidade, né? O pessoal se manifestando, as várias orientações, a questão das etnias, né? Que são minorias sociais também as pessoas cada vez têm visto com maior respeito e uhum, se apoiando, né, nesses ativismos. Então, daqui quanto tempo, mais ou menos, você acha que tudo isso vai estar integrado? E quando estiver integrado, como é que você acha que vai ser essa revolução dentro da medicina veterinária? eu acredito que não demore tanto mais tempo, né? Uhum, Hoje, querendo ou não, a gente, apesar ainda do tabu, a gente tem muitos veterinários que já têm esse raciocínio, né? E já vê essa necessidade pelo que ele vem atendendo. Então, eu acho que para entrar mesmo, assim, 100%, eu acredito que não demore tanto, né? Porque uhum, hoje a gente tem vários médicos veterinários, é, assim, que são bem conhecidos nessa área, né? E são bem seguidos e levam essa palavra, né? E levam essa missão de vida aí para tudo quanto é lugar. E aí tem o que eu vejo, assim, que cada vez mais está saindo o curso e vários veterinários fazendo esses tipos de curso. Então, a partir do momento que, né,
está tendo esses cursos e estão tendo vários inscritos e às vezes vai abrindo turma, isso quer dizer que as pessoas estão sim mudando, né? Essa ideia e querem enxergar mais além. Então isso é muito legal. Eu acho que isso é em pouco tempo, eu acredito, né? E acho que a partir do momento que aderir isso, a gente vai ter uma visão de medicina veterinária diferenciada. E aí, quando tiver, eu acho que essa aceitação aí mais de 100%, talvez comecem a levar isso para dentro das universidades como uma matéria importante como qualquer outra, né? Ou pelo menos, porque assim, 5 anos, e geralmente você não estuda o dia inteiro, ou é só um período, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, nem que for uma coisa mais introdutória, mas para pelo menos os alunos já saírem de lá com uma visão mais sistêmica, né? Com uma visão que o animal não é só você chegar lá, olhar o que ele tem, né? Porque a gente aprende protocolos. Então, se ele está com diarreia, tem que ver se é isso, 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 e o protocolo é esse, né? E dentro dessa parte de medicina integrativa, muitas vezes você não vê, não é um protocolo assim específico, né? Cada caso é um caso muito particular, né? Isso é uma coisa muito de intuição, é uma coisa muito do sentir, né? Então você começa a trabalhar esse tipo de sentido, você esquece um pouco o livrinho ali, né? Aqueles tratados gigantes, para você simplesmente sair da teoria e ver o que eu sinto para fazer para esse animal, o que ele quer que eu faça por ele nesse momento, né? Então, quando a gente trabalha com algumas terapias, é assim que funciona. É mais pelo sentir do que pelo fato de realmente da técnica em si. E aí, acredito que os veterinários tenham que estar preparados para isso, para sair dessa parte convencional de um livro, né? Que está lá, que é um livro dessa medicina tradicional, e trazer isso para o sentir dele, para a intuição dele, né? Porque hoje em dia a gente tem esse certo problema de acreditar na nossa própria intuição, né? E isso que é importante. Eu acho que a partir do momento que isso conseguir ser realmente aderido, né, na medicina veterinária, a gente vai conseguir enxergar esse animal realmente como um todo, né? E aí vai ficar mais fácil da gente entender essa nossa missão e a passagem dessa mensagem que eles querem pra gente, né? Ótimo. Eu adorei o nosso bate-papo, aprendi muito. Que bom. Esse negócio do chakra para mim foi um negócio sensacional que eu te juro mesmo de coração que eu não imaginava que o bichinho tinha um chakra a mais. É claro que na verdade a gente não tem só os 7 chakras, né? A Sim, gente tem vários, mas assim, sim. são 7 principais. E aprender com Isso. você hoje que o animalzinho ele tem 8 principais ao invés de 7, foi Uhum. realmente uma surpresa para mim. Depois eu vou pesquisar mais na internet sobre isso para aprender, porque eu adoro aprender, eu sou muito curioso. Então, É bem interessante mesmo. É que são vários, né? A gente tem muitos uhum, e eles também, né? Mas é que esses são o que geralmente a gente mais trabalha nas terapias, né? uhum. Mas esse braquial realmente ele é muito, muito legal. Eu estou liberando espaço aqui para a gente finalizar essa série de lives com essa montagem da Ikebana. Se Uhum. você quiser, você acompanhe. Se não, você pode se despedir do pessoal. O que que você prefere? Você quer acompanhar a montagem? Você prefere se despedir? Eu acompanho sim. Então, então, vou reposicionar aqui. Eu vi, né, as lives, meu, muito legal a montagem. Achei super lindo. Tem um significado muito espiritual também, né? Um significado muito sutil em cada montagem. Então, acho que essa altura aqui tá boa, não tem Tá, dá problema pra nenhum ver. estar cortando a minha cabeça, porque o importante é vocês verem aqui os materiais que a gente vai utilizar. Então, tivemos vários professores aqui, cada um passou um pouquinho, né, sobre a experiência deles. Então, hoje eu trouxe aqui até uma coisa diferente, que é o quê? Isso daqui é uma jarra de água, certo? E eu vou montar a ikebana aqui. Por que que eu vou montar ela aqui?
Isso daqui é um simbolismo para mim de que a gente não pode ter limitações, de que a gente tem que usar os recursos ao nosso redor. Então, às vezes, a gente deixa de ter uma flor em casa, ou sei lá, por uma simples autossabotagem de que a gente não tem um vaso, alguma coisa assim, a gente vai nos colocando esses bloqueios e essas desculpas. Então, se você quer fazer, pessoal, você acha os recursos que você tem ao seu redor. Se você não tem um vaso, monta numa jarra, mas não deixa de montar, né? Isso é só uma alegoria, uma metáfora para tudo que a gente pode fazer na vida. Então, por exemplo, durante a pandemia, você poderia chegar e falar assim: ai, agora que eu tenho tanto tempo, a academia está fechada, não consigo fazer exercício do mesmo jeito. Não, qual que são os recursos ao seu redor? Você pode fazer uma caminhada na rua, você pode correr na rua, não importa que a academia está fechada. Então a gente tem que ir lidando pouco a pouco com esses bloqueios, né? Bom, aqui eu tenho algumas flores que eu vou utilizar hoje, né? Então eu tenho aqui o lírio, tenho aqui os meus dois girassóis, certo? E aquilo que a gente conversou na última aula, que uma das coisas mais importantes para o nosso arranjo é o tal do verdinho ou do galho, né? Então vejam só, aqui eu tenho um galho que se a gente medir a altura, tem algumas partes dele que vai ficar dentro da água. Eu costumo montar o arranjo sempre começando pelo galho. Então eu vou primeiramente podar. Por que que eu vou podar? Porque é muito importante que nada que esteja aqui, ó, do galho esteja dentro da água. Se eu colocar ele aqui, ó, você vai ver que muitas partes dele vai ficar dentro da água. Então essa parte aqui eu já vou podar e já vou tirar, já vou cortar. Então toda essa parte verde aqui eu tiro. E percebam que o galho, como eu expliquei ontem, ele tem uma parte da frente e uma parte de trás. Essa parte aqui, por exemplo, é a parte da frente. Se vocês olharem aqui, aqui é a parte de trás. Você pode ver que ele até inclina para trás, né? Então, essa parte aqui com certeza é a parte da frente. Isso dá para até, inclusive, a gente ver pela folhagem. Então, agora eu vou verificar se vai ficar alguma parte dele dentro da água. Ó, essa parte aqui também é interessante eu podar, porque ela também vai ficar dentro da água. E por último, bom, aqui eu apoio, ó, ele já está numa posição legal. E por último, eu vou fazer o meu mizukiri. O que é o mizukiri? É o corte aqui dentro da água, para que ele absorva essa água aqui e dure por mais tempo. Então eu faço o corte aqui. É um corte sempre no sentido de ele não ficar retinho, né? Prontinho. E eu vou apoiar aqui, ó. Tá? Então essa daqui é a parte do meu galho aqui, do verde, digamos assim. E agora eu vou começar a colocar as flores, certo? Eu vou colocar, por exemplo, esse girassol mais ou menos nessa posição, porque é o que a gente conversou, ele não pode competir com o resto da folhagem. E além disso, também tem uma coisa muito importante, que é o quê? Pelo tamanho do vaso, se eu coloco o girassol, olha o tamanho do girassol, ele fica muito grande, muito desproporcional em relação ao vaso. Então eu vou abaixar bastante a altura dele aqui. Vamos ver se assim fica legal. Olha lá. Assim ele já começa a ficar mais agradável o formato dele. E vejam que interessante, esse girassol ele tem uma certa inclinação que dá para a gente um movimento bem interessante. Esse outro girassol, eu imagino ele mais ou menos nessa posição aqui assim, ó, tá? Dando uma outra harmonização aqui, ó, né? E outra coisa que a gente falou que é importante também é nunca as flores competirem entre si, né?
abaixar um pouquinho mais ainda ele. Vamos ver se ficou legal agora. Outra dica importante foi a dica de que eu não coloquei água até completar o vaso. Eu coloquei menos água, né? Olha só. Então ficou aqui esse girassol aqui para frente e esse outro girassol aqui dando um movimento aqui para cima. Certo? E eles não estão competindo entre eles. Cada um está no seu espaço. Tá E ficando para lindo. finalizar... Oi? Tá ficando lindo. Obrigado. Esse daqui eu vou, inclusive, mexer um pouquinho ele aqui para que ele fique um pouquinho mais inclinado. Ficou melhor assim? Ficou. Ficou melhor. Uhum. E por último, eu vou colocar o lírio, tá? Percebam que o lírio, ele praticamente já ganha o espaço dele, ó. Ele vai vir mais ou menos aqui, né? Porque é o espaço que eu tenho ainda no arranjo. Não faz sentido eu colocar ele aqui no meio, né? Não faz sentido eu colocar ele aqui desse lado, porque olha a quantidade de informação que já tem aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Desse lado aqui. Então eu vou simplesmente diminuir um pouquinho aqui a altura dele. E vou ter que tirar uma folhinha aqui. Uma não, duas folhinhas. Para ele ficar bem legal aqui. Prontinho. Meu arranjo está montado com todos os elementos. Agora eu vou girar aqui igual eu fiz ontem. Vou girar o celular para cá. E eu arranjo para cá. Porque aí a gente consegue ver bem como que o arranjo ficou. Conseguem ver bem? Sim. E Luiz, é impressionante, né? A imagem que ele passa, assim, de movimento, de leveza, de cada um no seu lugar, é impressionante. Sim. Tem toda uma forma para você harmonizar, né? Para que ele fique bem atrativo e que sempre dê essa sensação de expansão, de conexão com algo maior, né? Vou Uhum. pegar aqui, para vocês darem uma olhadinha aqui, ó, em como que ficou, né? Fica bem interessante, é bem prático de montar e é como eu falei, você pode montar até, pessoal, numa jarra de suco, igual eu fiz. O importante é você montar, você não deixar de ter na sua casa as flores, trazendo a leveza para o ambiente e a harmonia, né? Isso é muito importante. Muito Muito bem. obrigado, viu, Jaque, pela sua participação. Obrigado Obrigada a por ter você pelo acompanhado aí a convite. montagem do arranjo. E para finalizar, novamente agradecemos aí a Prefeitura de São Caetano do Sul, o edital Todos pela Cultura, né, e a Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul por essa oportunidade aí da gente levar informação, saúde, bem-estar e trazer um pouco de paz, e harmonia para as pessoas neste momento. Tchau, Jaque. Obrigado Legal. por tudo, viu? Tchau, tchau, Luiz. Obrigada. Obrigada a todos. Fique com Deus. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.